que é hardware? O hardware é a parte física do computador, ou seja, é um conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas, que se comunicam através de barramentos. Em contraposição ao hardware, o software é a parte lógica, ou seja, um conjunto de instruções e dados que processados pelos circuitos eletrônicos do hardware. Toda a interação dos usuários de um computador moderno é realizada através do software, que é a camada colocada sobre o hardware, que transforma o computador em algo útil para o ser humano. O termo hardware não se refere apenas a computadores pessoais, mas também aos equipamentos embarcados em produtos que necessitam de processamento computacional, como os dispositivos encontrados em equipamentos hospitalares, automóveis, aparelhos, celulares, dentre outros. Na ciência da computação, a disciplina que trata das soluções de projeto de hardware é conhecida como arquitetura de computadores. A história do hardware. Tudo começou pelo abaco, pequeno instrumento dotado de vários séculos antes de Cristo, que pode ser considerado o primeiro de todos os computadores. Ele é composto de uma placa de barro ou madeira, com várias hastes, e cada haste mantém cotas que podem ser movimentadas fáceis e rapidamente, tornando o cálculo semi-automático. A primeira máquina, considerada por muitos como o primeiro computador, surgiu em 1952. Essa máquina era capaz de fazer subtração e adição. No ano de 1836, Hermann Hollerith teve a ideia de usar cartões para manter e transportar informações. Esse método foi usado para tabular o resultado do censo norte-americano de 1890 e sobrevive até os dias de hoje. Em 1924, depois de vários mandatos, a empresa de Hollerith tornou-se a International Business Machines, a IBM. Depois da geração dos computadores baseados em transistores, surgiu em 1958 o circuito integrado, também conhecido por chip, um dispositivo eletrônico no qual mais de um transistor são superpostos em uma única peça do material. Semicondutor. Abriam-se então as portas para desenvolvimento da tecnologia, para a fabricação de computadores pessoais. Em 1969, a Intel recebe a companhia japonesa ITI uma proposta para desenvolver um circuito integrado para a sua linha de calculadora. Cria então um chip capaz de receber instruções e efetuar algumas funções. O projeto tornou-se no ano seguinte o microprocessador 404, e assim se iniciou a era dos microcomputadores. A IBM introduziu em 1961 o disco flexível, ou disquete, de 8 polegadas. Outras empresas lançaram suas versões de microcomputadores. A Xerox criou o Alto, um computador pessoal para ser usado em pesquisas. Em 1933 surgiu o CP, um sistema operacional bastante simples. A IBM desenvolveu o disco rígido. Memórias. Existem basicamente dois tipos de memórias em uso, SDR e DDR. As SDR são tipos tradicionais, onde o controlador de memória realiza apenas uma leitura por ciclo, enquanto as DDR são mais rápidas, pois fazem 2 leituras por ciclo. O desempenho não chega a dobrar, pois o acesso inicial continua demorando o mesmo tempo, mas melhorou bastante. Os pentes de memória SDR são usados em micros antigos, Pentium 2 e Pentium 3, e os primeiros átomos do socket A, por não serem mais fabricados, eles são atualmente muito mais caros e raros que os DDR, algo semelhante ao que aconteceu com os antigos pentes de 32 vias usados na época do Pentium 1. O computador é uma das ferramentas mais utilizadas atualmente, isso já ocorre há alguns anos. E a cada ano que passa, ele está mais moderno, potente e com mais funções, e ainda com o auxílio da internet, ele se torna praticamente uma máquina completa, com dezenas de funções úteis para seu dia a dia, e até para seu entretenimento, que também é conhecido como disco rígido, é um dispositivo de hardware fundamental para a estrutura de um computador. A sua principal função é armazenar dados, para o processamento, a quantidade e espaço variante que depende de uma configuração de todos os HD. O disco rígido é um tipo de memória capaz de armazenar o conteúdo utilizado no PC, mesmo depois de desligado. Ajuda a executar programas e assume um papel muito mais importante que o da memória RAM. O primeiro HD foi desenvolvido em 1957, um equipamento atualmente complexo, mas que mostrou inovador para a época. Para que aconteça a gravação e a leitura de dados, o disco rígido adota uma estrutura moderna que recebe influência de um campo magnético. Quando acontece a remoção do HD, também são retiradas do computador todas as informações que estavam inseridas no PC.
Placa de vídeo. A função das placas de vídeo é processar as imagens que serão exibidas no monitor. A quantidade de cores e a resolução das imagens depende quase unicamente do trabalho da placa de vídeo. Hoje em dia, todas as placas de vídeo à venda são padrão, Super VGA. Isso significa que as placas de vídeo podem exibir vários milhões de cores e suportar resoluções superiores a 800 por 600 pontos. Antes da SVGA, existiam vários outros padrões de placas de vídeo. Tipos das placas de vídeo utilizam memória RAM para armazenar as imagens que serão mostradas no monitor. Apesar da placa de vídeo poderem usar memórias SPM, EDO ou SDRAM, comuns o uso de memórias otimizadas para vídeo aumenta bastante sua performance. Os principais tipos de memória de vídeo usados atualmente são o VRAM, SGRAM e WRAM. Placas de vídeo 3D. A função de uma placa de vídeo 3D é auxiliar o processador na exibição da imagem tridimensionais. Essas imagens são formadas por inúmeros polígonos, sobre os quais são aplicadas texturas, para apresentação à imagem de uma casa em 3D. Por exemplo, seja no jogo ou programa gráfico, é preciso que o programa mantenha-se na memória a localização dos inúmeros polígonos que compõem a casa, juntamente com as texturas que serão aplicados sobre eles. E justamente o uso de polígonos que torna uma imagem tridimensional, ou seja, placa de vídeo 3D. Os processadores são chips responsáveis pela execução de cálculos, decisões lógicas e instruções que resultam em todas as tarefas que um computador pode fazer. E por esse motivo são também referenciados como o cérebro dessas máquinas. Embora haja poucos fabricantes como Intel, AMD e VIA, o mercado conta com uma grande variedade de processadores. Trabalho de um processador. O processador é um chip de sílico responsável pela execução de tarefas cabeáveis a um computador. Para entender como o processador trabalha, é conveniente dividirmos um computador em três partes: o processador, memória e conjunto de dispositivos de entrada e saída. Para entender melhor, suponha que você queira que o seu computador execute um programa qualquer. Um programa consiste em uma série de instruções que o processador deverá executar para ser a tarefa solicitada e seja realizada. Para isso, o processador transfere todos os dados necessários à execução de um dispositivo de entrada ou saída, com o disco rígido para a memória. Placa-mãe. O principal elemento constitutivo do computador é a placa-mãe. Em inglês, mainboard ou motherboard, às vezes abreviada como MOBO. A placa-mãe é a base que permite a conexão do conjunto dos elementos essenciais do computador. Como seu nome indica, a placa-mãe é uma placa soberana, tendo a forma de um grande circuito impresso, que possui, nomeadamente, conectores para as cartas de extensão, os modos de memória e processador e etc.